Pessoal, nessa videoaula vamos trabalhar então com a função C, testando o parâmetro aqui da média do aluno. Se essa média for maior que 7, vai ter que escrever aqui no lado em situação aprovado. Se a média for menor que 7, reprovado. Tá? Então o que a gente vai fazer? Como é que é a sintaxe de qualquer função, né? Começa com igual, depois nós temos a opção C. Na primeira variável, a gente deixa um pouco parado e o Excel já mostra para nós, né? Primeira variável, teste lógico. Segunda variável, segundo espaço, depois da ponto e, primeiro espaço depois do ponto e vírgula, é o valor se verdadeiro e o segundo, o valor se falso. Então, como é que funciona a função C? Né? A gente vai testar, vai fazer uma equação, ou vai fazer um teste, né, verificando se determinada célula ou se uma equação for igual a tal. Se esse valor for verdadeiro, ele vai trazer a resposta do que está entre os dois ponto e vírgula. Se o valor for falso, ele vai trazer a última opção aqui que a gente marcou para ele retornar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou testar se essa célula aqui, no caso a F5, se ela for maior ou igual a 7, eu vou colocar ponto e vírgula. O aluno está aprovado. Se ela for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Então, sempre que eu trabalhar com texto dentro de uma fórmula no Excel, eu vou ter que usar aspas duplas. Tá? Então, se F5 for maior ou igual a 7, essa célula vai receber aprovado. Ponto e vírgula para mim passar para o critério do valor se falso. Se isso não for verdadeiro, ele vai ser reprovado. Então vejam bem, e vou fechar as aspas, né, e vou fechar os parênteses. Então vejam bem, testei se aquela fórmula for maior ou igual a 7, atribuí um valor se isso for verdadeiro para ela, que poderia, aqui no caso foi um texto, mas poderia ser uma fórmula. Se essa equação correspondesse verdadeira, eu poderia somar mais 1, somar mais 2, somar mais 3 nela, ou fazer um determinado cálculo. E se essa condição aqui for falsa, ele vai mostrar a minha última opção aqui dentro, tá? Vou dar um enter, olha aí, reprovado, né? Vou puxar para baixo aí, ó, eu tenho, se a célula for maior que 7, aprovado, né? Menor que 7, reprovado, menor que 7, reprovado, e assim por diante. Vimos uma condição C simples nessa videoaula, né? Porque com só espaços para aprovado ou reprovado, eu posso fazer ainda fórmulas C aninhadas, que são Cs dentro de outro C, um C dentro de outro C, e assim sucessivamente até eu ter 8 Cs um dentro do outro, tá? Posso chegar nesse limite. Aproveitando essa videoaula, já vou explicar para vocês aí a formatação condicional, né? Então, como é que funciona a formatação condicional? Selecionei as células que eu quero fazer uma formatação. Quando ele estiver escrito aprovado aqui dentro, essa célula deve aparecer o que está escrito em azul. Quando for reprovado, deve aparecer o que está escrito em vermelho, que no caso já está em vermelho por causa da formatação da fonte. Então, para vocês terem bem ideia, troquei a fonte aí para preto e vou fazer a formatação condicional. Então, menu formatar, formatação condicional. Primeira condição, né? Se o valor da célula for igual a, vou usar aqui aprovado, e venho no botão formatar aqui. Aí eu faço a formatação da borda, de padrões, né, do jeito que eu quero. Como eu quero só mudar a fonte, tá? Então vou botar lá aqui em negrito e itálico e vou mostrar o aprovado em azul escuro, tá? Vou dar um OK aqui. Fiz a primeira condição. Posso criar uma outra condição, que no meu caso aqui vai ser o reprovado, né? O valor da célula é igual a reprovado.
E para essa eu vou usar então negrito itálico e em vermelho. Ok, tá? Posso criar até 3 condições, tá, pessoal? Mais que isso eu não tenho habilidade no Excel 2003 para fazer isso. No Excel 2007 eu já tenho mais possibilidade disso. Se eu quero excluir uma condição que eu criei, né, por exemplo, essa aqui eu não tenho outra possibilidade, botão excluir, escolho a condição que eu quero excluir e dou um OK. Tá? Vou dar um OK de novo para confirmar. Olha aí, agora já temos aprovado, reprovado, né, e assim por diante. Quero, né, selecionar aqui o preenchimento em branco, vou lá reformar para fazer conforme as linhas. Ferramenta pincel, 2 cliques em cima dela, né, para mim manter a formatação, e vou fazer marcando todas as minhas linhas brancas até terminar. Pincel novamente, tem minha formatação concluída para essa tabela que eu criei.